Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de matemática, meus alunos aí da Escola Municipal Caíque Tancredo de Almeida Neves, tá? Meus alunos do EJA. Então, olha só, na aula passada eu havia deixado para vocês um conteúdo sobre valor numérico de expressões algébricas, né? Aí a nossa aula de hoje nós vamos começar com uma retomada do que a gente viu, tá? Que assim como todos os demais conteúdos, eles são extremamente importantes. E eu vou mostrar para vocês uma curiosidade e uma aplicação sobre o conteúdo que foi ensinado na aula passada, tá? Vamos lá. Vocês podem testar em casa, caso vocês queiram, ver se é verdade, ver se funciona. Então, olha só, aqui nós temos uma situação onde é calculado o comprimento do pé, o número do calçado da pessoa, né? Então aqui diz o seguinte, ó, é um engano pensar que pessoa que calça sapato de 38 tem um pé com 38 centímetros de comprimento. Veja a fórmula algébrica, tá? Eu quero que você sempre se atente a isso aqui, ó. Algébrica quer dizer que a gente está usando letra em algum lugar, né? Para determinar o tamanho dos sapatos. Então, olha só, número de sapato. Ele é dado por essa fórmula aqui, ó. 5 vezes P mais 28 dividido por 4. O que significa isso? P é o comprimento do pé em centímetros. Então, a gente pode pegar uma régua ou uma fita métrica ou uma trena, medir o tamanho do pé e aplicar aqui para a gente ver qual que é o tamanho do calçado que a pessoa vai ter que utilizar, tá? Eu lembro que antigamente na roça, o pessoal não tinha muita noção disso, e quando ia comprar calçado, aí fazia assim, né? Meu avô fazia isso, né? Pegava um pedaço de barbante, media o pé da pessoa que ia comprar o calçado, aí levava esse pedaço de barbante lá na sapataria, né? Na loja de calçados. Aí lá na loja de calçados, provavelmente aplicava essa fórmula e descobria qual que era o calçado. Isso aí que sempre dava certo. Meu avô, não me recordo de história de que ele tenha chegado com o número de calçado errado. Então, nós vamos pegar aqui como exemplo, né, hipotético, uma pessoa mediu o pé tem 24 centímetros, né? Aí ele quer saber qual que é o número de sapato. Então, o que a gente vai fazer? Esse 24 aqui corresponde ao meu P, tá? E a fórmula do número do calçado é 5 vezes P mais 28 e divide todo mundo aqui por 4. Ela já está resolvida aqui embaixo, mas vamos lá. Então, isso aqui vai ser igual 5 vezes o P, né? P é a medida que a gente fez, né? 24, mais 28 dividido por 4. Aí aqui, mais uma vez, a gente resolve primeiro a multiplicação. Lembre-se sempre que toda vez que a gente tiver uma letra acompanhando um número, do jeito que aparece aqui, nós temos uma multiplicação. A gente não vai sair colocando esse sinal de menos de jeito nenhum. Então, 5 vezes 24 dá 120, mais 28 dividido por 4. 148 dividido por 4. Então, o calçado adequado é 37, tá? E aí, lembrando que se esse valor de decimal, ele pode ser arredondado para mais ou arredondado para menos. E que esse tipo de fórmula aqui, apresentada, só serve para os nossos calçados fabricados aqui no Brasil. Tá? O calçado que vem de fora com outras medidas, eles submetem a uma outra fórmula de cálculo. Mas para a gente essa daqui. E hoje em dia, assim, nós temos aí uma variação de tamanho de acordo com o modelo, se é sapato, sandália ou tênis, às vezes pode acontecer de utilizar um número a mais ou um número a menos. Mas fica a dica aí para vocês de uma aplicação de uma expressão algébrica, tá? Onde o tamanho que você vai calçar depende ou está em função do tamanho de seu pé. Guarde bem essa questão que eu acabei de passar para vocês. Ó, o tamanho que você vai calçar está em função do tamanho do seu pé. Ok? Uma hora vocês vão ver em algum lugar aí, sei lá, no próximo semestre ou no próximo ano,
alguém falando sobre funções. Agora nós vamos aqui, dando sequência, para o nosso conteúdo, que são monômios ou termos algébricos, tá? Monômio ou termo algébrico é muito tranquilo, é uma das coisas mais fáceis, né, que nós vamos aprender esse ano, mas nem por isso a gente vai deixar de aprender o que é. Então vamos lá, né? Pegando o gancho aí na língua portuguesa, vocês já devem ter alguma vez na vida visto falar de monômios, né? Mas chamados de monossílabos, tá? Então, do mesmo jeito, monômio e monossílabos são aqueles que possuem apenas um termo. Por exemplo de monossílabas: pá, fé, pai e fé, pronto, tá bom. Só, tá? São palavras compostas apenas por uma sílaba. Do mesmo jeito acontece com termo algébrico ou monômio. Pode ser utilizado os dois nomes, mas nós vamos ter uma preferência, tá, por usar monômio. Lembrando vocês que esse conteúdo aqui é um conteúdo do nosso currículo, tá? Não é um conteúdo complementar, tá? É importante, assim, que vocês assistam essa aula que está gravada e tentem tirar o máximo de proveito, ok? Até para que esse conteúdo não venha fazer falta para vocês no futuro próximo, aí, quem quer dar sequência nos estudos, né? Então, vamos lá, né? Pega a definição aqui, ó. Todo produto de números reais, expresso ou não por letras, é chamado de monômio ou termo algébrico, tá? Eu vou utilizar mais com vocês a palavra monômio. Ela, para mim, é mais interessante. Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá? Lembrando que, como ele disse aqui, ó, produto. Produto é o mesmo que multiplicação. Então, aqui eu tenho 5x, que é o mesmo que 5 vezes x. Então, eu tenho um produto aqui entre número e um termo. 3 quartos de A ao quadrado também tem uma multiplicação aqui, também é um monômio. Menos XYZ também é um monômio. Menos 7AB ao cubo, C ao quadrado, também é um monômio. Esse caso aqui, vou colocar um contra-exemplo, deixou de ser monômio, tá? Por que ele deixou de ser monômio, né? Ele parou de ter apenas produtos e eu tenho aqui uma adição ou uma subtração. Aí ele deixou de ser, tá? Exemplo, isso daqui é um monômio. Se eu somar ou subtrair qualquer outra coisa aqui, ele deixa de ser um monômio, tá? Ele perde a função de que a gente está estudando hoje, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, como esse vídeo ele vai ficar disponível para vocês, vocês podem voltar, rever, né, assistir novamente. Aí fica por conta de cada um de vocês, de acordo com a disponibilidade de tempo. Agora vamos ver as partes que compõem, né? Tá. Estava passando despercebido aqui um detalhe, que diz o seguinte, ó. Observe que nessas expressões as letras só apresentam expoentes naturais, tá? Quando eu falo assim, expoentes naturais, tá? O que é um número natural? Número natural, embora haja algumas divergências, né, ele começa aqui no 0, 1, 2, 3 e por aí segue. Então, os expoentes que aparecem nos nossos termos só podem ser números naturais, tá? Em cima das letras, por exemplo, x elevado ao quadrado, x elevado a 10, ou a, tanto faz aqui, a letra é o de menos. Tá? Não pode aparecer expoente negativo. Não poderia aparecer, nesse caso aqui do estudo dos termos algébricos, por exemplo, x elevado a menos 2. Isso aqui não interessa para a gente no momento. Então, olha só, partes de um monômio. Então, nós vamos aprender hoje a separar esse monômio em duas partes, tá? Sendo a sua primeira, tá, o coeficiente. Uma coisa que tem que ficar claro, quando eu me refiro à palavra coeficiente, meu resultado
obrigatoriamente é um número. Isso é um treino, porque assim, esse conteúdo que a gente está aprendendo aqui, ele vai servir de base para quando vocês chegarem aí na oitava série. Tá? Quando a gente fala na oitava série coeficiente, você já localiza o número lá e sabe que é o número. E quando eu me referi à parte literal, tá? Literal quer dizer letra. Você já pensou, opa, literal é letra. Pode ser literal, pode ser algébrico também. Tá? A gente vai associar a letra. Aí aqui alguns exemplos de separação. Tá? Quando eu falo assim de separação, é para saber o seguinte. Eu pego aqui 5x. Coeficiente. Traduzindo, número 5. Parte literal, x. Não tem que fazer mais nada. Tá? Nesse primeiro momento, a gente vai aprender só a separar parte numérica e parte literal. Aqui no nosso próximo aqui, ó, menos 7 quartos de A ao quadrado n. Isso daqui é a parte numérica, tá? Que a gente chama de coeficiente. Tá? Não vou ficar chamando de parte numérica. A partir de agora eu vou me referir apenas como sendo coeficiente. Tá? Eu vou falar coeficiente. Vocês recebem a palavra coeficiente e já traduz para número. Parte literal é tudo aquilo que sobra. Ou seja, o monômio ele tem duas partes, a parte literal e a parte numérica, que é o seu coeficiente. Esse C aqui está escrito assim, ó, menos ABC ao quadrado. O que acontece? Todo monômio tem uma parte numérica. Tá? Então, mas eu estou olhando aqui para esse termo e não estou vendo número nenhum. Quando isso aqui acontecer, tanto faz se é negativo ou se é positivo, é porque a gente tem esse 1. Se é negativo, um negativo. Se é positivo, um positivo. Aí o que vai acontecer? Né? Eu separo aqui o meu coeficiente e aqui tudo aquilo que sobrou é minha parte literal. Tá? Lembre-se sempre que tem um sinalzinho de vezes separando os números e as letras. E a gente não costuma escrever. Nesse outro aqui, nesse exemplo aqui, vamos ampliar ele aqui. Está escrito assim, ó, x ao quadrado, y sobre 3. Aplica-se a mesma regra para a letra C. Eu não veja o número na parte de cima, porque tem um bem aqui. Ó. Tá? Você já pode pegar e escrever esse 1. Então, eu tenho aqui como coeficiente 1/3 e parte literal tudo aquilo que sobrou. X ao quadrado y. Vamos para a próxima parte aqui. Aqui é o que eu tinha dito para vocês em momentos anteriores, né? Diz para a gente que, olha só, primeira observação, um número real é um monômio sem parte literal. Exemplo, raiz de 5 é um monômio, só que ele não tem letra, ele tem só uma parte numérica. Menos 13,7 também. Do mesmo jeito, se eu colocar aqui um 10, né? Então, vamos lá, o coeficiente numérico, 10. Parte literal, não tem, tá? Mas ele continua sendo classificado como monômio. Né? Qualquer monômio de coeficiente zero é nulo, ou seja, isso aqui é só por definição mesmo, porque qualquer número multiplicado por zero é zero. Bom, e redundante isso daqui. Não tem como dar muito detalhe aqui, senão a gente acaba complicando o que deveria ser simples. Aí aqui nos exercícios, já vou deixar para vocês assim orientados do que deve ser feito, tá, ok? Mas assim, caso você tenha dúvida na resolução do exercício, o que você deve fazer? Você volta, pesquisa novamente sobre esses tipos de questões, assiste o vídeo. Sim, então dizia eu que antes assim de vocês
sei lá, tentar resolver o exercício, ver que não está entendendo, aprenda a pesquisar. Volta, assiste o vídeo novamente, compara com os exercícios, tá? Não precisa copiar esse conteúdo no caderno, somente o exercício com as suas resoluções. E esse material que está em PDF eu vou encaminhar para vocês, tá? Então, o que vocês devem fazer, tá? Tentar aprender com o vídeo. Aí, se tiver alguma dúvida que não tenha condições de ser respondida com o vídeo, aí sim, aí vocês encaminham a pergunta para mim lá dentro do nosso horário de aula. Então, a questão número 1 é uma questão assim bem tranquila. Escreva os coeficientes dos monômios. Eu quero saber só quem é a parte numérica desses monômios que aparece aqui. Aí você vai lá, escreve quem são. Bem tranquilo. A questão número 2 é só para escrever a parte literal. Tá? Você vai separar a letra do número. O ideal para as duas questões, tá, seria que vocês fizessem assim. Deixa eu pensar aqui. Esse aqui não tem. Vamos supor que aparecendo 12xy². O ideal para as duas questões é que você separasse a parte numérica e a parte literal. Tá ok? Ah, mas está pedindo só uma. Pode fazer só uma, mas o ideal é que vocês tentem separar as duas. Até para já ir treinando, porque esse conteúdo ele é um conteúdo sequencial, né? Aí na próxima a gente já vai aprofundar um pouco mais os estudos até conseguir estudar essa parte algébrica por completo, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Assim, estudem, aprendem esse conteúdo e o mais importante, nesse momento, fiquem em casa, tá? O bicho tá pegando. Até então, os casos que a gente conhecia aí de Covid, pelo menos que eu conhecia, eram de pessoas mais distantes, né? Mas cada vez está chegando mais perto aí da gente. Então, todo mundo se cuidar. E se você assistiu o vídeo até aqui, aproveite, se inscreva no canal. Tá? Tem muito vídeo de matemática meu aí, que pode ajudar vocês, né? E outras coisas também no meu canal. E não esqueça de dar aquele like aí, tá bom? Então, tchau pra vocês. Até a próxima aula.